Quais são os setores econômicos mais visados hoje para a lavagem de dinheiro no Brasil? Ela pergunta para lavagem, né? Há anos que a polícia de São Paulo, pelo menos 3 anos, que ela informa que a rede de combustível do PCC ela pode chegar a 1.100 postos de gasolina, seria a 4ª maior rede do Brasil de combustível. Não tenho certeza se foi o PCC que montou todos esses postos, mas pessoas estão usando esses postos para lavar dinheiro do crime. Que às vezes pessoas que, segundo esclareceu o Ângelo aqui, nem são do PCC. É um cara interessado em ganhar um dinheiro para lavar o dinheiro do PCC. Mas, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só em combustível são 50 bilhões de reais. Então, depois tem o ramo da mineração, que é a extração de ouro, onde o PCC está atuando nos estados do norte do Brasil, onde a polícia de Roraima, a Polícia Federal, chegam no local, identificam paulistas. Em que época que aumentou o garimpo? Eu não tenho esse dado histórico, mas hoje eu sei que o PCC não tem por hábito identificar o fuzil como o CV faz. O CV faz CV. Mas hoje a polícia apreende fuzis em Roraima com a marca PCC. E eles chamam de os paulistas, né? Porque eles encontram pessoas de São Paulo. Muitas dizem para a polícia de Roraima ou para a Polícia Federal: eu não sou faccionado, mas quando você vai puxar lá, o cara puxou uma cana num regime fechado por 6, 7 anos. Isso acontece muito. E a Polícia Federal tem certeza de que o mercúrio chega no norte do Brasil através do PCC. O Brasil não fabrica mercúrio. E o mercúrio é necessário para você fazer a mineração e poluir os rios, né? Então, hoje, um dos crimes mais perturbadores do PCC são crimes ambientais. Porque o mercúrio chega lá através do PCC. Tu sabe dessa porra. Então, eu diria para essa jovem aí, que é a combustíveis e lubrificantes, e depois a questão que envolve a extração de ouro no Brasil. Muito abaixo disso, mas muito abaixo, PCC e CV seria cocaína e maconha com 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais ano. Então, qual o nome dela, hein? Fernanda, se a gente conseguir aprender toda a maconha e cocaína do Brasil, prender todos os traficantes do Brasil, a gente vai fazer cócegas das facções, porque é muito pouco dinheiro que eles ganham proveniente da maconha e da cocaína. E Pimentel, só uma deixa. E sabe por que muitos das pessoas... você fala assim, pô, hoje a mídia atribui ao PCC, a outras facções. E sabe por que muitos que não são faccionados, mas depois levam essa tarja e se consorciam? Sim. Porque a concorrência entre não faccionados não tem uma ética, uma disciplina, um respeito. Então, quando o cara tem por trás uma estrutura dessa coisa abstrata, o cara, para atacar ele, pensa 2 vezes. Porque ele tem uma rede de proteção, ele não é só ele, naquele garimpo, ou naquela rede de posto, ou em outras ações. Ele se consorciou porque é como uma máfia italiana. Você é meu afilhado. Independente de você não ser batizado ou não. Eu gosto de você e tal, beleza, ninguém vai mexer com você, eu conheço fulano. O cara fala, mano, o cara nem reage, fala, mano, você sabe que você tá mexendo? Você tem certeza? Você vai ver, o cara fala, por quê? Então, isso é interessante porque eu tenho um aparelho que é abstrato, que é grande e que me protege. E não necessariamente eu sou faccionado. Eu sou bem relacionado. Sou um contraventor bem relacionado. E isso me dá um suporte. Eu dou uma fatia, ou não dou uma fatia, ou eu cedo um espaço. E aí, por isso que a coisa cresce, porque a inteligência empreendedora tomou conta. O preso já não é mais ignorante e não pratica mais intolerância. Por isso que o médico é muito bem-vindo, o advogado é muito bem-vindo, o juiz é muito bem-vindo, o político é muito bem-vindo. Antigamente eu não quero nem ideia que esses boy. O Vilela, ele está contando um lance aqui que é importante a gente esclarecer, que ele fala da questão da ordem. Uma das primeiras ações significativas, contundentes, em benefício do preso que o Comando Vermelho estabeleceu ainda na Ilha Grande, é que o preso não é mais... Ele não vira mais mulher do colega, correto? Assim, exatamente. Então, quando você assiste uma série antiga da Rede Globo, Bandidos da Falange, uma série muito antiga, você vê um cara chega na cadeia e ele vira mulher. Recentemente, agora o Heitor Dália fez tá no Globoplay, o pessoal pode assistir lá também, que se chama assim, O Jogo que Mudou a História. Sim. É de uma barbárie, mas que retrata a realidade como era.
Sim. E aí você pega um comparativo hoje e fala assim, o cara colocar a mão no cara ali, Sim. tá ferrado, mano. Então, essa rede, da mesma forma como aconteceu dentro da prisão, o cara se consorciar ou ser um grande amigo e ganhou essa proteção e ficou tranquilo, Mas trazendo pro macro, no mundo, trazendo pro macro no fundo no mundo dos negócios é a mesma máxima. Mas antes do PCC em São Paulo, o cara virava mulher na cadeia? Eu tenho uma história que eu vou te contar de um camarada que chegou com 5 e 4 de condenação, que era a pena básica pro artigo 157. Sim. 5 e 4. Só que ele foi mandado pra casa de detenção. É roubo, viu? 9 mil homens. Isso, roubo. 9 mil homens. Tá. Bem apessoado, pequenininho, cara de presença, de muita presença. Quando ele chegou no barraco, os caras já falaram assim, ó, mano, você vai morar com nós aqui, você foi pago aqui, né? Ou seja, a polícia te colocou aqui na cela, mas os caras já estavam te negociando lá na inclusão. Parada é o seguinte, mano, os caras vão querer te pegar, tá aqui, ó. 2 pra você. Faz seu corre. Não tinha facção. Faz seu corre. Quando abriu a tranca, o guarda foi passando, abriu a tranca, que ele foi pra galeria, os caras já estavam esperando pra pegar ele na quebrada e já abusar dele. O que ele fez? Fez seu nome. Espetou os caras. Assinou quanto? Mais 15. Homicídio de cadeia. Virou um monstro. Entrou num 5-7. Virou um monstro na cadeia, porque tem disposição, pulou na faca, matou, não deixou ninguém mexer nele, mas pra isso ele custou mais 15 anos e virou um monstro dentro da cadeia. Pra defender a sua honra. Pós-PCC, isso pode ter acontecido em São Paulo em alguma cadeia? Pós-PCC? Hoje não existe mais. Cadeia do PCC não existe. Se acontecer isso aí, a cobrança é geral. E quem não cobrar, é cobrado à altura, porque prevaricou. Não pode existir isso. Estupro, rato de mocó, roubar, mão na cumbuca, que é essas gírias, roubar o parceiro, mão na cumbuca é desviar dinheiro de alguma coisa. O cara tá num presídio e ele não é do PCC. Ele pode ser vítima? E o presídio não é do PCC? É. Deixa eu entender. Então, por exemplo, vamos falar de cadeia de artigo. Sim. Cadeia de crimes sexuais. Que regra existe na cadeia de crimes sexuais? Vai estuprador do caralho, você também é. Então, dentro desses lugares são um verdadeiro inferno, além de uma prisão já é um inferno, confinamento é um inferno. Mas uma prisão sem regra, entre os próprios presos, sem ética, sem respeito, pena da visita, pena do cara mais fraco, Pichote, lembra daquele filme antigo, Pichote, a lei do mais fraco? Você vai mergulhar nos anos 80, 70 da época da FEBEM, que o moleque chegava lá, o bolão pegava e fazia o que fazia com o moleque. O livro do Marcelo Auler fala muito isso de Enjaulados, fala do desrespeito às visitas. Essas prisões que, por exemplo, você vai preso hoje de São Paulo em Pernambuco, em determinados lugares ali do Pernambuco. Os caras não querem saber queixo duro, regra nem nada, os caras não têm regra, só mete o facão. Não tem o princípio da igualdade, é a lei do mais forte. É os caras lá da facção deles que se juntam, ou outro que é violento, que não é nem faccionado, mas mexeu com ele mete a peixeira, que é a cultura. Porque o que é isso? É uma ignorância que gera uma intolerância e que o cara vai dizer que é o seguinte, eu sou foda mesmo, eu sou foda na faca. Então ele vai sempre acreditar naquilo. Vou trazer agora uma outra realidade. Pedrinho Matador. Por que ele virou o Pedrinho Matador um monstro? Porque ele era entrevistado, eu lembro na minha infância, que ele era entrevistado a 2 grades do Caco Barcelos e do Marcelo Rezende, que era o que mais entrevistavam eles. E na cabeça dele ele era um monstro. E de fato o que aconteceu com ele na vida dele, a trajetória dele, matou o pai e foi virando essa bola de neve, o Pedrinho Matador virou pra imprensa um monstro. Quando que o Pedrinho Matador foi pro sistema comum? Sabe quando ele foi pro sistema comum? Quando essa mesma cadeia que o doutor falou ainda há pouco foi desativada lá no Piranhão, em Taubaté, que acabaram com aquela monstruosidade quando teve uma rebelião, o Pedrinho Matador não foi levado pra um outro lugar, ele foi levado pra penitenciária do Estado. 4 mil presos. Sabe quem disciplinou o Pedrinho Matador? Essa ideia abstrata. Pedrinho, se matar, morre, se bater, apanha. Se agredir, é agredido. Se levantar um falso, vai ser cobrado, vai ter que provar. Dificuldade ele teve porque ele foi, na ideia dele, ele era um monstro. Ele acreditava que ele era aquele monstro. Mas ele foi sendo disciplinado e saiu de um confinamento lá de 50 presos do regime de Taubaté, regime de isolamento, onde muitas das vezes ele ficou isolado dos próprios presos porque implantaram na cabeça dele uma outra ideia de que ele era um monstro, nada mais forte que uma ideia. Mas quando desativou, falou, ó, se vira com ele. A própria organização da coisa abstrata disciplinou ele e ele cumpriu seu resto de pena ali na penitenciária do Estado, depois Franco da Rocha, e ganhou a liberdade e acabou sendo morto em Mogi das Cruzes. Mas não morreu no sistema. Em tese ele morreria no sistema porque o cara morreria de medo dele. Eu fiz física com o Pedrinho, Carlão Maravilha e Chico Picadinho. Eu olhava assim e falei, Deus, o que você tá fazendo na minha vida?
Eu tô fazendo flexão de braço aqui com o Pedrinho. Ele passava na minha sala e pegava 2 paçoquinhas a rolha. Minha mulher me deu um presente, camisa dos Dias dos Pais, com a foto da minha filha. Ele ficou passando a mão assim, ele era como se fosse um primata. Admirado com aquilo. Eu falei, dá uma foto. Ele tinha casado com uma psicóloga da penitenciária do estado. Chamada, o apelido dela, se eu não me engano, era Índia, salvo me engano. Ele deu uma foto, falei, mano, tá aqui não, em você eu confio. Olha só, a foto da esposa dele com ele. Em você eu confio. Mandei pra minha esposa trouxe 4 ou 5 camisas com a foto que ele andava passando a mão aqui só. Meu amor. Ele falava meio caipira. Primata, ele passava a mão assim e admirava. Porque ele foi criado pra ser aquele monstro. E quem deu alguns sopros de vida pra ele, anos de vida pra ele, foi essa coisa abstrata que o disciplinou. Para de matar. Se matar, morre. Se bater, apanha. Se levantar um falso. Trazendo isso para essa realidade da brutalidade que o próprio sistema faz com o sentenciado. Faz ele acreditar que ele não tem mais esperança. Nós não podemos ter um sistema de ressocialização, uma prisão que... a prisão foi feita para quê? Punir e ressocializar e recuperar. Terapêutica prisional. Pergunta para mim se eu conheço a terapêutica prisional. Conheço a grade e a muralha, saudade, tudo isso. E como eu encontrei resiliência? Lendo, acreditando que eu não era aquilo. Que a minha sabedoria... Salve, rapaziada! Todo mundo parava e falava, não é aqui que eu tenho que falar, eu tenho que falar lá na rua. Eu tenho que mudar minha vida. Tive minha unção, fiz meu livro, o livro ganhou vida, fui para outros campos. Se a gente... não pode generalizar. Eu sei que tem um cara que é ruim pra caramba, que ele não tem jeito. Dá pra entender que ele não tem jeito. Mas não é, naquela cela ali que tem um cara que não tem jeito, tem 10 caras que tem jeito, mano. Tem um lá no canto da cela lá que ele não sabe nem o que ele tá fazendo, que ele tá desesperado. Que uma chance vai mudar a vida do cara. Então a gente não pode pegar e tacar fogo naquela cela e matar todo mundo porque tem um louco lá. Porque um cara que é comigo mesmo. Tira então o cara que é comigo mesmo e fala, e vocês querem o que da vida? Que caminho vocês querem seguir? É a separação. Princípio da individualização da pena. E a empatia, o respeito. Eu não posso generalizar. Como eu falei, o cara passou atirando, esse foi abatido. Mas o outro passou com a mão erguida. Se rende, ladrão, já era. Grampo. Mas eu vou matar. Não tô defendendo o crime, não tô defendendo a vida. A vida do policial, que ele volta pra casa, o filho também abraça. Ei, pai, eu te amo. Ei, minha esposa, eu te amo. Ô, mãe, cheguei em casa. O ladrão também, mano. A família dele não tem nada a ver com isso, com essa violência que é promovida na rua. O filho também sente saudade, a mãe também sente saudade. Eu sei que tem cara que não tá nem aí pra vida, mas enquanto Estado, aparelho do Estado e uma polícia verdadeiramente capaz, vai saber separar, e isso é segurança pública. Mas antes de tudo isso, vamos lá investir no jovem maciçamente. Educação, esporte, entretenimento, cultura, lazer, pro cara não ter chance e falar assim, a vida vale a pena. E o reincidente, começar a mexer com o reincidente. O reincidente é um câncer. Quando ele sai, ninguém acredita nele. Ele vai reincidir, malandro, porque o ser humano precisa de sobreviver, ele tem anseio, ele precisa de roupa, ele precisa de vestir, ele precisa... Não estou justificando que vai, não pode fazer, não deve fazer, mas ele vai fazer por força das circunstâncias. É o seu filho que tá lá? Imagina seu filho lá, falou, mano, eu deixei meu filho com você aqui. Mano, eu tive que roubar pra dar comida pra ele, que você foi embora, você nem comida pra ele deixou. E eu não tinha condições nenhuma. Sabe que isso é um aspecto só, né? A maior parte dos casos nem é isso. Né? Nem é isso, entende? É o que eu falo. Mas por isso que nem é isso. Não podemos generalizar. Quando a gente sentou aqui nas primeiras falas nossas aqui, falou assim, mano, nós tomamos um enquadro. Você e o amigo tomou um enquadro. Também onde a gente tava. Olha só que nós já falamos aqui. Vou nem falar você. Também onde a gente tava. Também onde a gente tava. Por quê? Porque a quebrada... Porque aquele carro não é daquele lugar. Daquele lugar. O guarda falou, normalmente quando esse carro tá por aqui, é sequestro relâmpago. Nós mesmos já tivemos um pensamento... Não, eu não tive, tanto que eu fui lá. Mas entende, no momento da abordagem você entende o que passou pela cabeça do policial. Também estou com esse carro nesse lugar. Eu entendo a cabeça dele, mas eu fui na inocência. Então, eu nunca imaginei aí eu falo assim, nós enquanto não preparados e treinados para isso enquanto sociedade, podemos até errar nesse pensamento, mas o policial não pode errar. Eu sou policial na favela, eu sou policial na favela e com a mesma atitude. Mas eu acho que ele tá certo. Isso, correto. A abordagem... Se é suspeito, 4 horas da manhã... Um carro daquele, a gente errando o caminho. Perfeito. Tá estranho o negócio. Perfeitamente. A abordagem, com devida cautela, quem tá atrás, quem não tá atrás, saber. Mas vamos continuar alimentando aquele que passou atirando e morreu e aquele que passou e não atirou. Quantos casos que falaram, mas o policial mesmo esse dia querendo forjando a declaração.
Ah, mas eu achei que era um carro, mas eu achei também. Ah, então faz o seguinte, teve uma arma, você não viu? Eu vi um estampido. E deram um tiro lá no Rio de Janeiro. Mas ninguém concorda. Essa Ninguém situação. concorda com isso também. Mas Juliano, Entende? cara, eu não tô querendo, eu tô querendo dizer. concordo com essa porra, né, irmão? Mas aí é o seguinte, eu não posso atender o clamor da sociedade. Mas é que não pode de usar isso pra executar. justificar. Não justifica. Eu quero um aparelho do Estado capaz e treinado. Isso é interessante. quero É tanta bom pra coisa todo também, mundo. Eu cara. quero um É bom pra tribunal todo de mundo. justiça onde os desembargadores Também. não vendam Que a- sentença. e que a Eu ju- quero um bandido de quebrada que não né? dê um tiro na dona Que a- de casa na cabeça que a- porque ela não deu o celular. que a justiça Eu seja. quero tudo isso. Exatamente. E outra, eu te digo, esse cara que faz isso na quebrada, Ah. lá também ele é cobrado, porque os caras não admitem isso.